Ah, bom dia. Um detalhe que a gente vai ver. E usando esse detalhe, né, para falar desse detalhe, eu vou pegar. Deixa eu só colocar o fone, porque meu vizinho ele quer construir um castelo. Desde o início da pandemia, ele começou a fazer uma reforma. Nós estamos chegando já chegamos em setembro, ele não parou essa reforma. Eu quero esganar ele? Quero. Posso? Não, não posso. Não façam isso. Vamos lá, então. Então tá. O conteúdo que a gente vai ver agora é um conteúdo chamado geometria molecular. Professor, o que é geometria molecular? Tá, eu vou abrir isso aqui primeiro e depois eu abro a listinha, tá? Então vamos lá. Conteúdo de geometria molecular. O que é esse bendito conteúdo de geometria molecular? Presta atenção. Se eu pedisse para vocês me mostrarem o átomo de hidrogênio, né? O hidrogênio com o elétron do ladinho. Você ia me mostrar isso aqui, ó. Hidrogênio e um elétron do lado. Ai, pera. Tá bom. Você ia me mostrar isso aqui. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Você ia me mostrar o H, que representa o hidrogênio, e uma bolinha do lado que representa o elétron. Perfeito. Você ia me mostrar isso. Agora, só uma pergunta. Esse elétron, ele tem massa? Não? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos voltar rapidamente. O que é um átomo? Não precisa falar bonitinho como eu sempre falo, não. Só volta rapidamente e me fala o que é um átomo. Menor parte da matéria. Isso, menor parte da matéria. Se é a menor parte da matéria, a matéria não ocupa espaço, não tem um volume, né? Não posso transformar. Então, se o átomo é a menor parte da matéria, o átomo é matéria. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Então, elétron, próton e nêutron têm massa. É uma massa grande? Não, é uma massa pequena, mas tem massa. Essa massa eu consigo quantizar, eu consigo tocar, tá? Então, voltando rapidamente, só para a gente poder entender. Átomo compõe a matéria. Se o átomo compõe a matéria, o átomo, que é composto de prótons e elétrons e nêutrons, é matéria. Próton, nêutron e elétron tem matéria. É uma matéria muito grande? Não, pequena. Mas tem matéria, tem massa. Né? Tem massa. Beleza. Agora vamos voltar na pergunta que eu fiz antes. Esse elétron, ele tem massa? Acho que sim. Tem massa. Não é muito grande, é pequena, mas tem massa. Muito bem. Essa massa, ela ocupa um lugar no espaço?
Sim. Sim, ela ocupa um lugar no espaço. Aí agora presta atenção no que eu vou fazer. Se esse elétron aqui, ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço, o que vai acontecer? Tenta visualizar que o elétron ele não é um ponto, igual a gente trabalhou antes, né? A gente falou lá no átomo de Bohr que o elétron ele não é um ponto no espaço sozinho. Ele é uma região onde eu posso encontrar o elétron. Tanto é que quando a gente desenha o átomo, a gente desenha assim, né? A mão ainda não tá boa para desenhar. A gente desenha um círculozinho e o núcleo lá dentro. Por que esse círculo grandão e um círculozinho lá dentro? Porque esse círculo grandão é a possibilidade de onde eu posso encontrar o elétron. Eu posso encontrar aqui, aqui. Eu posso encontrar em vários lugares. Então eu tenho possibilidade de encontrar o elétron. Tá? E essas possibilidades, né, se a gente vai juntando todas as possibilidades, né, imagine que tem possibilidade aqui. Vou juntando todas essas possibilidades e eu encontro, né, um ponto. Acho que vocês não estão entendendo isso. Ó, vamos imaginar que aqui é o núcleo do meu átomo. Correto? Sim. Certo. Onde que vai estar o elétron? Em volta dele. Em volta dele. Então, tem possibilidade de eu encontrar o elétron aqui, 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 aqui. O que parece isso aqui? Um círculo é tipo uma zona que vai estar os elétrons. Isso, é uma zona onde eu posso encontrar os meus elétrons. E se é uma zona onde eu posso encontrar os elétrons, eu posso desenhar essa zona de duas formas. Ou eu desenho ela assim, desse jeito, ou de uma forma mais bonitinha, eu posso desenhar essa mesma zona como se fosse uma semicírculo assim. Então, essa zona aonde encontra o elétron, eu posso desenhá-la de duas formas. Ou eu desenho ela como um círculo, ou eu desenho ela bonitinha desse jeito, né? Tanto faz. As duas formas é apenas para falar para você que existe um local onde eu posso encontrar elétrons ou não, tá? Aí, eu preciso que vocês entendam a seguinte questão. Onde eu vou encontrar elétrons é só dentro dessa zona. Fora dela, é impossível encontrar elétrons. Então, existem certas regiões onde a possibilidade de eu encontrar elétrons é menor e a possibilidade de eu encontrar elétrons é maior. Existem zonas. Então, por exemplo, aqui no meio é mais fácil de eu encontrar elétrons. Conforme eu vou descendo, é mais difícil eu encontrar elétrons. Vocês entenderam essa questão da zona? É, mais ou menos. Mais ou menos? Então, deixa eu pegar um exemplo bem básico para a gente, que é o da molécula de água. Antes de eu desenhar a molécula de água, eu vou mostrar as zonas em volta dos meus átomos. Então, a do hidrogênio eu já mostrei. Agora deixa eu mostrar do oxigênio.
lembrando que o oxigênio do grupo 16, então ele tem 6 elétrons em volta dele. 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, 1, 2, 3, 4. Deixa eu melhorar esse desenho aqui para vocês. Ah, eu quero matar meu vizinho. Cinco, 6. Essa aqui é o desenho, né, da quantidade de elétrons que tem em volta do hidrogênio. Agora, vou mostrar para vocês as zonas em volta. Então, oxigênio no centro. E eu desenho. Ah, não. Isso aqui vocês vão acabar confundindo. Melhor. Tive uma ideia bem melhor. Em vez de desenhar as zonas, vamos desenhar a molécula de água. Então, se eu for desenhar a molécula de água, fica como? Oxigênio no centro, 2 hidrogênios ligados nesse oxigênio. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Terminei a minha ligação? É só isso que eu tenho que fazer? Pra mim é. Tá faltando nada, não? Quantos elétrons o oxigênio tem? No meu desenho. 2. 2, né? 2 nele, 2 nos hidrogênios. Ou seja, 4 elétrons. O oxigênio ele anda no grupo 6. Ou seja, está faltando ali 4 elétrons, né? São os elétrons que eu não desenhei. Então, tem elétron aqui e tem elétron aqui. Que a gente sempre desenha. Tá? O que acontece? Lembra que a gente falou agorinha que os elétrons, eles são, quando eu vou desenhar eles em volta do núcleo do átomo, eu desenho uma região onde eu posso encontrar elétron, e que esse elétron ele vai ter uma massa, ele vai ocupar um lugar no espaço. Isso a gente acabou de falar, né? Se o elétron possui uma massa, ocupa um lugar no espaço, vocês acham que o elétron que está no núcleo desse átomo central, ele atrapalha ou não atrapalha a ligação? Interfere ou não interfere? O que vocês acham? Que sim? Não Que sei. sim, que sim. Muito bem, isso mesmo. Então imagine o seguinte, lembre-se que quando eu vou desenhar, né, o núcleo de um átomo, igual a gente desenhou bem aqui, eu desenhei as possibilidades de onde encontrar esse meu elétron. Então existem várias possibilidades. E esses dois pares de elétrons que estão aqui no centro do meu átomo, eles têm massa. Eles ocupam um lugar no espaço. Se eles têm massa, se eles ocupam um lugar no espaço, ora, eles vão interferir sim numa ligação. Então, presta atenção. Esses dois pares de elétrons que estão aqui, eles tendem, os dois pares, tá? Tanto de cima quanto de baixo. Eles tendem a ficar tudo no mesmo espaço, tudo ficar no mesmo lugar. Tá? Então, como assim, professor?
mais ou menos assim, ó. Oxigênio. 1, 2, 3, 4. Eles tendem a ficar tudo no mesmo espaço. Aí, eu falei para vocês que esses elétrons, eles ocupam um lugar no espaço, eles vão a zona, né, onde eu posso encontrar esses elétrons. Se é a zona onde eu posso encontrar os meus elétrons, a gente desenha, a gente imagina mais ou menos isso aqui, parecendo as orelhinhas do Mickey. Tá? E o que acontece com as ligações de hidrogênio? Imagine que tem uma pessoa sentada aqui na minha mão. Aqui. O que vai acontecer com a minha mão se a pessoa for muito pesada? Vai dobrar. Dobrar. É justamente a mesma coisa que acontece com a ligação. Porque se tem massa aqui, tem matéria aqui em cima, a ligação dobra. Então, essa é a geometria da água. De cima é a ligação e de baixo é a geometria da água. Tá? Então, traduzindo em uma frase, o que é a geometria molecular? Geometria molecular é a distorção que os elétrons provocam no átomo central. Então, isso é geometria molecular. Essa distorção. Tá? Deixa eu pegar um outro exemplo. Não vou apagar esse aqui não, porque esse aqui dá uma ideia bem legal para vocês. Deixa eu pegar um outro exemplo mais... Ó, agora eu vou começar a aumentar o grau de dificuldade, né? Eu sei que pode ser que vocês ainda não pegaram o jeito, mas acho que se eu aumentar a quantidade de elementos na fórmula, talvez vocês consigam visualizar. Então vamos lá. Vou colocar a estrutura da amônia. Ela é também legal de a gente trabalhar, que é NH3. Se eu pedir para vocês a estrutura da amônia, primeiro vocês vão olhar. Quem que é o átomo central? É aquele que pode receber maior quantidade de ligações, ou seja, nitrogênio. Nitrogênio, então, ele vai no centro. Quantos elétrons que tem em volta do nitrogênio? Você falaria para mim, professor, o nitrogênio é do grupo 5. Ou seja, em volta do nitrogênio tem 5 elétrons. Deixa eu fazer até maior aqui. Em volta do nitrogênio aí. Então, arrastei aqui só para melhorar. Nitrogênio é do grupo 5. Então, em volta do nitrogênio, vão ter 5 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons. Certinho. Ok. Hidrogênio é do grupo 1. Significa que ele forma uma ligação com o nitrogênio. Então, se eu tenho 3 hidrogênios, então eu coloco 3 ligações.
Vamos ver se está estável? Nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável. Hidrogênio tem um elétron, faz uma ligação. Está estável também. Ok. Essa aqui é a estrutura. Se eu pedisse isso para vocês, vocês teriam que me mostrar isso aqui. Agora deixa eu perguntar para vocês. A geometria da amônia seria essa? Não. Por quê? Porque a ligação tá pra baixo? Não sei. Alguém chuta uma outra resposta? Porque ela não está distorcida. Ótimo. Se eu perguntar para vocês, essa estrutura aí, ela é a geometria? Primeira coisa que você olha para o átomo central. Se no átomo central tiver elétron, ela não vai ser a geometria, porque a geometria distorce as ligações. Olha para a molécula de amônia. Na hora que você bate o olho na molécula de amônia, tem ali elétrons. Se tem elétrons ali, ela vai distorcer a minha molécula. Ela vai distorcer as ligações. Então é como se fosse assim, ó. Em volta, aqui em cima, é como se tivesse, imagine que tivesse uma pedra bem aqui em cima, bem grandona. E essa pedra, ela empurrasse, né, todas as ligações para baixo. Então, como é que ficaria a minha geometria da amônia? Ficaria assim, ó. Nitrogênio no centro. Todas essas ligações aqui, elas foram para baixo, elas foram distorcidas. Isso que faz elas distorcerem são elétrons? Uhum. Muito bem. É meio que tipo que se o elétron ocupasse um lugar onde ele tava e quando ele sai, tipo que a estrutura cede, né? Pra baixo. Muito bem, isso mesmo. Perfeito. Não tem explicação melhor do que essa. Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Agora eu vou abrir a lista para vocês. Essa lista aqui, eu já mandei ela lá no Classroom, mas vocês não fizeram ela, né? Ai, agora não abre. Stop share. Abra, filho, me ajuda. Os meninos estão esperando. Lista. Vamos. Pronto. Abri. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto. Observe o seguinte. Aqui são 5 questões. Eu quero que vocês tentem fazer apenas a número 4. Tá? Que é para escrever as estruturas e determinar a geometria. Tá? Ok. Tá bom. E aí vocês vão mandar a fotinho da resposta, né, no mesmo link, né, na mesma postagem que vocês
receberam essa lista. Ok? A estrutura seria igual aquele dia que você fez com a gente, né? A estrutura foi o que eu fiz antes de mostrar a geometria. Ah, ok. As ligações. Certo. Ok? Certo? Bonitinho? Uhum. Beleza, então. Amados, então, segunda-feira não tem aula, segunda-feira é feriado, graças a alguém maravilhoso, acho que foi Dom Pedro, 7 de setembro. Mentira, não foi Dom Pedro. Foi a senhora esposa dele, Dona Leopoldina. Foi ela que assinou primeiramente a independência do Brasil. Para mandar ainda hoje, dá tempo? Um exercício só? Vocês acham que dá? 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 Ok. Então, até lá pelas 6 horas, 7 horas da noite, mandem para mim, por favor. Tá bom? Certo. Segunda-feira a gente não tem aula, então até quarta-feira, pessoal. Até. Tchau. Até. Tchau.